Oi amigos, oi amigas, esse é o pré-jogo de Santos e Vasco, partida deste domingo às 4 da tarde no Morumbi, pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Aqui você vai saber de todas as informações do Peixe antes de a bola rolar, escalações, desfalques, pendurados e também as informações do Vasco, que é o adversário deste final de semana. Antes eu peço, claro, para que você se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, que ative as notificações, comente, dê o hype, tudo isso é gratuito e ajuda muito esse canal a continuar crescendo. E você também pode se tornar membro. Se não aparecer o botão Seja Membro aqui embaixo do vídeo, na descrição tem um link que te leva direto para os níveis bronze, prata e ouro, com benefícios e valores diferentes. E aqui eu agradeço 3 novos membros ouro: Rafael Pereira, o Gabriel José e o Arthur Sartori. Os 3 já estão no grupo do WhatsApp comigo, onde eu mando um pouco mais de informação do que eu já costumo mandar. É isso, agora indo para as informações, o Santos tem novidades na escalação. O Kleber Xavier fez vários testes ao longo da semana e definiu a equipe neste sábado com o Luizão na zaga, a volta do Luan Pérez e o Barreal, barrando assim Gil e Roleiser. O time titular do Santos teve o Gabriel Brazão no gol, Mike, Luizão e Luan Pérez, o Gil indo para o banco, o Luizão ganhando sequência depois do bom jogo que fez contra o Cruzeiro, e o Souza na lateral esquerda. O meio-campo com Zé Rafael e Gabriel Bom Tempo, Tomás Rincon também perdendo espaço depois de atuações não muito boas consecutivas. O time ainda tem Neymar de meia e não de falso 9, Barreal na direita, Guilherme na esquerda e o Tiquinho Soares de centroavante, ele que é uma outra novidade. O Kleber Xavier abre mão desse esquema com o Neymar de falso 9, tira Rincon, tira Gil, mexe no time. Lembrando que na sexta-feira eu trouxe aqui que ele treinou com o Roleiser e com o Gil na zaga. No treino de sábado, o último antes da partida, ele resolve colocar o Barreal, então a tendência é que Roleiser, Cabacheiro, Gil, Rincon, todos esses sejam opções para essa partida contra o Vasco. Aqui, opinando um pouco, eu acho que o 4-3-3 não favorece o Roleiser. Eu entendo a profundidade do Tiquinho, até porque o Vasco joga sem overhead, então acho que o Santos vai ter mais a bola, o Vasco vai ter dificuldade de segurar a bola na frente, a bola pode passar na área sem uma referência. O Tiquinho acho que melhorou, entendo ele jogar, entendo o Neymar de meia. O Guilherme, depois da partida que fez, eu até entendo, poderia ser o Barreal na esquerda e o Roleiser na direita. O Roleiser não ajuda tanto a defesa, dá para mais ou menos entender o Kleber Xavier, mas eu acho que ele deveria pensar no time mudando o esquema para o Roleiser. Não dá para o Santos desperdiçar esse talento técnico por causa da marcação. Eu acho que o Roleiser não pode deixar de estar nesse time, e não é porque o Santos pagou caro, é porque ele joga muita bola. Então, ele joga como titular, sai no intervalo porque o esquema não o favorece. Eu acho que o Kleber deveria mexer, mostrar mais repertório. Kleber que segue pressionado, que ganhou sobrevida depois do Cruzeiro e que precisa dessa vitória contra o Vasco para se manter no cargo. A sombra de Jorge Sampaoli continua, por mais que o Santos não tenha feito nenhuma nova procura ao treinador argentino. Então, escalação, os jogadores que foram barrados, as novidades, e eu falo também sobre os desfalques do Santos. João Basso e William Arão. A questão do João Basso era um pouco mais séria, uma lesão muscular, ele evoluiu muito bem, existe chance de ele estar à disposição contra o Bahia na próxima rodada, mas por enquanto segue fora. Já o Arão fez parte dos treinos com bola nessa semana, pediu para jogar, insistiu para jogar, mas o Departamento de Saúde do Santos entendeu que ele precisa de mais tempo para tratar de fato esse problema na panturrilha. Ele ficou um bom tempo sem jogar, teve férias mais longas que as habituais, teve que esperar o fim do contrato no Panathinaikos para começar a treinar no Santos. Então, o Departamento Médico do Santos pensou que ele precisa de mais uma semaninha para ficar à disposição contra o Bahia. Então, o Arão, a contragosto, aceitou. A ciência é soberana no Santos. Então, o Arão nem vai para o banco, já o Luan Pérez se recuperou e o Basso também precisa de mais um tempinho e volta ou contra o Bahia ou contra o Fluminense. Pendurados, atenção, hein? Igor Vinícius, Zé Rafael, Tiquinho Soares e Neymar. O Neymar estava pendurado contra o Cruzeiro, segurou, o torcedor do Santos ficou ansioso, vai que o Neymar tomasse cartão e muita gente perderia a chance de vê-lo pessoalmente no Morumbi. O Neymar não tomou, mas segue pendurado, tem que ter todo o cuidado do mundo. O Igor Vinícius está no banco, mas Tiquinho e Neymar, 3 jogadores titulares
pendurados. Então, atenção máxima no Santos. Agora, vamos chamar, como sempre, um setorista de Vasco. Aqui o pré-jogo tem as informações do Santos, mas também do adversário. Eu escolho com muito carinho algum repórter que, assim como eu, cubra o adversário do Santos de perto. Eu cubro o Santos aqui e eu chamo um setorista que eu gosto, que eu acompanho. Então, veja aí as informações do Vasco, o adversário do Santos nesta rodada do Brasileirão. Boa noite, Musete. Boa noite para todo mundo que está acompanhando aí o canal. Aqui é o Gabriel Rodrigues, setorista do Vasco, na Trivela, aqui do Rio de Janeiro. Estou chegando para trazer as informações do Vasco para esse jogo de amanhã contra o Santos. É um jogo bastante complicado para o Vasco, que não vive um bom momento. O Vasco ainda não venceu no Campeonato Brasileiro depois da parada do Mundial de Clubes. Tem só uma vitória nesse período, mas foi pela Copa do Brasil contra o CSA, no clube da Série C, que ajudou o Vasco a se classificar para as quartas de final. Mas o time não vive um bom momento, não tem jogado tão bem. Às vezes o Diniz dá uma exagerada falando que o Vasco tem jogado bem, tem criado muito. De fato, às vezes cria, mas não é muito efetivo. E além disso, tem deixado todos os jogos do Vasco a defesa muito exposta. Então é um jogo de prever, um jogo bastante complicado para o Vasco amanhã. E ainda mais pelo momento do time, pelos desfalques que o time tem. O Vasco tem algumas dúvidas importantes na escalação. O Vasco não vai contar com o Verratti, que é o seu principal artilheiro, o artilheiro do time da temporada. Pela primeira vez, desde que o Diniz chegou, o Verratti não vai ficar à disposição, ele está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Então a gente tem até essa dúvida, de saber como o Diniz vai montar o time sem o Verratti. Nos 16 jogos que teve com o Diniz, o Verratti foi titular em todos. Então, a gente até, quando o Diniz chegou a pensar que o Verratti não ia encaixar tanto nesse estilo do Diniz. E, de fato, às vezes parece ter uma certa desconexão ali, mas o Verratti é o artilheiro do time. Nesse período com o Diniz são 7 gols, então não é um número baixo, não é um número para se jogar fora. Então, é um desfalque muito importante para o Vasco. E tem essa dúvida de quem vai ser o substituto do Verratti no ataque. A principal opção é o David, que não é um centroavante, mas o Diniz já falou abertamente sobre isso. Quando perguntaram sobre opções para jogar como 9, ele já citou o David, já citou o Ryan, que é titular no lado direito do ataque. Mas, pelas informações que a gente tem, é muito provável que o David jogue no ataque como centroavante um pouco mais móvel, né? Não vai ficar tão parado quanto o Verratti, mas deve ser essa opção do Diniz para o ataque. Na zaga, o Vasco não conta mais com o João Vitor, que foi negociado com o CSK. Ele foi titular no último jogo contra o Atlético Mineiro, mas agora já foi negociado, não foi relacionado. E também não tem o Maurício Lemos, que não foi relacionado por opção do Diniz. Então, muito provável o Diniz vai improvisar o Hugo Moura, o volante Hugo Moura, na zaga, e aí vai entrar com o Jair junto com o Tietchan no meio de campo. Então, a provável escalação do Vasco tem o Léo Jardim, Paulo Henrique na direita, Hugo Moura e Lucas Freitas na zaga, Lucas Piton na esquerda. Lucas Piton volta de suspensão, ele desfalcou o Vasco no último jogo. Jair, o Tietchan e o Coutinho no meio. Aí, muito provavelmente, Ryan na direita, Nuno Moreira pela esquerda e o David no meio do ataque, como centroavante. Tem a opção do Diniz botar o Ryan como centroavante. O Ryan já jogou como centroavante na base, jogou bastante como centroavante na base, então tem essa opção também. Aí nesse caso, muito provavelmente colocaria o Garré na direita. Mas a principal opção, pelo que a gente tem de informação, é o David mesmo. Então é isso, informações do Vasco, situação que complicada na tabela, está na zona de rebaixamento, não depende só de si para sair da zona de rebaixamento, depende de outros resultados. E um jogo que a gente prevê bastante difícil para o Vasco amanhã aí em São Paulo. Beleza? Um abraço, quando precisar, estamos aqui. É isso, agradeço a mais uma participação de um setorista adversário do Santos neste canal. Vocês já conhecem o pré-jogo, sabem que eu gosto de fazer isso, eu fico muito feliz de trazer outros setoristas, que são as pessoas que acompanham o clube de perto. É difícil que alguém saiba mais do dia a dia do clube, das informações, que um setorista. Então, mais uma vez, obrigado. Continuando aqui as informações do pré-jogo, eu queria falar sobre a transmissão, dessa vez TV aberta. TV Globo e Premiere transmitem Santos e Vasco, Santos no horário nobre do domingo, para o Brasil inteiro ver e para casa cheia. O Santos está para esgotar os ingressos. Até a gravação desse vídeo, mais de 50 mil ingressos já estavam vendidos. A carga inicial é de 51.500 ingressos.
o Santos está em contato com o São Paulo para que as cadeiras e camarotes não reservados sejam destinados ao Santos numa venda final, num lote final de ingressos. Isso não ocorreu contra o Juventude porque o Santos não esgotou. Então, esgotando esses ingressos finais, o Santos pode conversar com o São Paulo. Então, para quem não conseguiu, fique atento nas redes sociais, no Sócio Rei, porque talvez pinte alguma entrada a mais. Mas teremos casa cheia, isso é fato. Mais de 50 mil pessoas neste domingo. É o Santos mostrando mais uma vez sua força e a força do torcedor da capital paulista e adjacências e até de Santos, né? Porque eu sei que também muita gente vai subir para assistir esse jogo. Para concluir, a arbitragem. Arbitragem de Ramon Abate Abel. Primeiro jogo do Ramon, primeiro jogo do Santos do Ramon na temporada. E aqui eu peço atenção ao Santos para a média de cartões amarelos do Ramon Abate Abel. Ele tem uma média de 5 cartões amarelos por jogo, uma média considerável, e 0,6 de cartão vermelho. É quase que um cartão vermelho a cada 2 jogos. Então gosta de dar cartão o Ramon Abate Abel para o Santos, que tem o Neymar pendurado. Essa é uma preocupação, então eu sempre deixo essa informação aqui por conta dos pendurados, mas para você também, que eu sei que às vezes faz uma apostinha. Se você aposta, aposte com responsabilidade, mas eu sei que talvez essa informação seja útil para você, assim como a escalação provável, os pendurados e tudo mais. Então é isso, minha colinha estava feita, anotei tudo que eu precisava, tá feito mais um pré-jogo para este canal. Tomara que seja um bom jogo do Santos, a minha expectativa é de um melhor desempenho. O Santos contra o Juventude venceu sem jogar bem, o Santos contra o Cruzeiro foi muito mal no primeiro tempo e fez um segundo tempo melhor. Então agora, jogando em casa contra um Vasco que não está muito bem, sem o Verratti, o Vasco tem umas questões semelhantes ao Santos, como o Coutinho, que não ajuda a marcar, é um time ainda desequilibrado. Então eu espero que o Santos vença e convença o Vasco, para que o Kleber Xavier tenha paz, para que o Santos encontre o caminho e comece de fato a olhar para a parte de cima da tabela. A rodada passada foi perfeita para o Santos e essa também pode ser, se o Santos derrotar o Vasco em casa, cumprir com a sua obrigação, depois enfrenta o Bahia numa pedreira fora de casa, depois tem o Fluminense. É uma sequência difícil, mas que pode ser favorável em termos de pontos. Mais do que o resultado, que óbvio é muito importante, eu espero finalmente o desempenho. Mais uma semana livre, ser o mesmo esquema me deixa preocupado, mas eu acho que o Kleber acerta ao escalar Luizão e Lô Pérez, um destro e um canhoto, 2 zagueiros rápidos de bom passe, Mike Souza Brazão, é um sistema defensivo que me agrada, Zé Rafael e Bom Tempo para mim é uma boa dupla, Neymar de meia e Tiquinho centroavante são acertos. Eu gosto da ideia do Barreal, mas eu iria com Barreal e Roleiser pensando no esquema diferente. Mas eu acho que tem poucos erros nessa escalação do Kleber. Ele treinou bastante, me falaram que o treino foi intenso, muita bola parada, muita questão ofensiva. O Santos precisa de ajustes defensivos também depois das últimas rodadas. Então estou na expectativa de um bom desempenho. Estarei no Morumbi, espero encontrar alguns de vocês. E é isso, vamos ver se o Santos finalmente encontra o seu caminho ou se estaremos no domingo à noite já falando de São Paulo e opções para o comando técnico, beleza? É isso, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor se inscreva e faça tudo que eu sempre peço, dê o like, comente, dê o hype, ative as notificações e se torne membro se você gostar dos benefícios e couber no seu bolso, rumo aí aos 35 mil inscritos. Esse canal começou muito bem, eu estou muito feliz. Obrigado, até a próxima.